Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Gente, não pula o vídeo não, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante e de graça a sua inscrição. Repara se você é inscrito aqui embaixo no canal, repara aí. Se inscreve, é de graça, não paga nada, deixa também seu like aí e ajude o canal a continuar crescendo a cada dia mais falando de Vasco, beleza? Lembrando para você que sábado tem transmissão, jogo Vasco e Volta Redonda, transmissão aqui do canal. E terça-feira, Copa do Brasil, Vasco e Marcílio Dias, ou seja, duas transmissões aí agendadas aqui no canal e confirmadas. Se inscreve aqui embaixo e sobe seu like. E vamos com tudo. Falando em Copa do Brasil, vou falar que loucura é essa de Giroud no Vasco, hein? Que parada louca da torcida do Vasco, no bom sentido, é claro. Mas eu quero falar antes da Copa do Brasil, gente. Ó, terça-feira, o Vasco enfrenta a equipe do Marcílio Dias. É uma equipe chata que venceu o Figueirense ontem por 2-0. Acompanhei os melhores momentos, não vi o jogo, mas vi os melhores momentos. Não é uma equipe bobinha não, hein? E quer mais? Quer mais? O Cruzeiro ontem, olha a zebra, na Copa do Brasil foi eliminado pela equipe do Souza, isso mesmo, Souza. Danilo Bala marcou 2 gols no final do jogo e a equipe do Cruzeiro foi eliminada da Copa do Brasil. Quem é essa equipe? Souza. Sinceramente, com todo o respeito do mundo, mas eu não conheço, não. A gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar ligado. Copa do Brasil não é um torneiozinho qualquer, é um campeonato, é um torneio nacional, é um campeonato difícil, o brasileiro entende de futebol, por isso que eu sempre falo aqui, gente, eu entendo de futebol assim como você, cada um tem com a sua opinião, mas vamos respeitar as 4 linhas, o campo, o 11 contra 11. Tá aqui, ó, deu zebra pro Cruzeiro. Então, mais uma situação para a gente ficar atento, para a gente ficar ligado. Bom, gente, eu quero falar sobre o Giroud. Que papo é esse de Giroud no Vasco? A torcida do Vasco ontem, e anteontem, é claro, de anteontem para ontem, né, para ser mais exato ainda, invadiu as redes sociais do Giroud, atacante francês de 37 anos, que joga no Milan. Escreveu: vem pro Vasco, esperamos por você. Mas foi um festival de mensagens para o Giroud. Com certeza o Giroud viu essa mensagem. Não tem nada, tá, gente? É só mais uma movimentação positiva da torcida do Vasco, que é apaixonada pelo Vasco. E assim, eu tenho certeza... O Payet, amigo pessoal do Giroud, companheiro de seleção francesa. Então, assim, eu tenho certeza aqui, pelo menos dentro de mim, que ele viu. Isso ele viu. Essa movimentação da torcida pode ser o lado financeiro, pode pesar... Pode ser uma escolha dele, só vem para o Vasco se ele quiser, e é verdade, porque é um cara resolvido financeiramente, europeu, enfim. Seria sensacional vê-lo com a camisa do Vasco. Eu acho que seria sensacional, não existe outra palavra. Pô, Giroud com a camisa do Vasco, disputando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, seria sensacional. Então, assim, a torcida do Vasco é muito correta na sua movimentação, pensamento grande sempre, e acho que tem que ser assim mesmo. Parabéns aí, vamos entrar na onda, né? Giroud no Vasco. Tomara que dê certo, mas a gente sabe da dificuldade, a gente sabe da verdade dos fatos, né? Olha que eu quero falar sobre o basquete do Vasco, porque o assunto é muito sério. Ontem o Vasco emitiu uma nota oficial, vou ler um pedacinho da nota aqui para vocês. O Clube de Regatas Vasco da Gama vem, por meio desta nota, informar que nesta terça-feira, dia 20/2 de 2024, as atividades da base do basquete estão sendo paralisadas. O retorno da base em 2023 foi o primeiro passo da retomada do projeto de basquete Cruz Maltino. Ao longo do ano passado, a gestão anterior se comprometeu a regularizar as certidões de forma a permitir a captação de verba de forma incentiva, né? E assim viabilizar a continuidade da base. No entanto, a promessa não aconteceu. Estamos reestruturando nos próximos dias, obter novas fontes de recursos para voltar com as categorias de base, que em seu primeiro ano teve o Sub-17 avançando até as quartas de final, Sub-13 e o Sub-15 vice-campeões da Taça Rio de Janeiro. Ou seja, gente, isso aqui, na minha opinião, essa questão envolvendo a base do basquete do Vasco, é uma situação séria para a gente pensar. Por quê? Porque quando você para pensar aqui, você, se no basquete está assim, imagina no futebol. Como é que seria o futebol se o futebol continuasse com associativo? Eu acho que isso aqui é um grande se liga pra gente.
O Vasco é um clube extremamente combalido. E a coisa é séria, é uma pena isso aqui pra gente. Mas eu prefiro que o Vasco faça tal movimento. Ah, tem que paralisar, vamos paralisar. Para quê? Vamos buscar recursos. Vamos organizar a casa primeiro. Chega de bagunça, parabéns ao Pedrinho. Primeiro você pavimenta, para depois você construir. Senão não vai não. Senão a onça bebe água de verdade. Essa é que é a verdade dos fatos. Então, assim, que o Vasco consiga esses recursos para o investimento no basquete, que as coisas aconteçam de fato no basquete do Vasco, que é tradicional, e vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que o Pedrinho está agindo de maneira correta, sem loucuras, agindo correto. Essa que é a verdade dos fatos. E falando em grana, o Vasco não aceita menos do que 45 milhões pelo patrocínio master da sua camisa. O Vasco negocia nesse momento com duas empresas, tá? Então, assim, as duas empresas estão em conversas com o Vasco. O Vasco não aceita um valor menor, que seria o maior patrocínio da história do Vasco. Eu estou falando aqui de 45 milhões de reais por ano. É muita grana. Eu acho que é isso aqui que falta para o Vasco, esse tipo de atitude. É a grandeza do Vasco. Quer expor sua marca na camisa do Vasco? 45 prata por ano. Aí enxergo como, claro que é positivo, claro que é correto, e o Vasco está no caminho certo, sem aceitar qualquer valor pela camisa. Espera e fecha o valor que o clube entende como necessário. Uma camisa valorizada, uma camisa gigantesca, que é a nossa, tá certo? Eu quero falar sobre jogadores, mais algumas especulações aqui, o que está acontecendo, que situação é essa. Dois jogadores, um é o Gabriel, volante do Internacional, outro é o atacante Júnior Messias do Genoa. Ou seja, eu gosto do Gabriel, tá? Mas é volante. Será que o Vasco precisa de mais um volante do elenco? Nós temos volantes, assim, não tem nada. Assim, a informação que eu tenho é que não tem nada. Nem com o Gabriel, nem com o Júnior Messias, não tem nada. Mas assim, é um negócio muito doido, que eu acho que quando você vai atrás de mais um volante, será que o Ramon Dias precisa de mais um volante? Eu acho que não. O Vasco anunciou agora, alguns dias atrás, o Sforza. Enfim, o Júnior Messias, para ser sincero, não conheço. Não assisti lances do jogador, não posso falar nada para vocês aqui. Não posso julgar o jogador é ruim. Né? Eu não conhecia o Paulinho Paula, não conhecia o Verrete, não conhecia o Galdames. Os caras estão aí, são fundamentais para o time do Vasco. Então, assim, eu prefiro esperar a cena dos próximos capítulos. A verdade é que nesse momento não tem nada, né? Então, vamos aguardar essa situação envolvendo reforços, novos jogadores, tá? Então, Gabriel, volante do Internacional, e Júnior Messias do Genoa, nesse momento, a informação que eu tenho é que não tem nada. Clubes votarão para aumentar limites de estrangeiros que podem ser relacionados no Campeonato Brasileiro. Passaria de 7 para 9. Relacionar 9 jogadores estrangeiros. Deixe seu comentário aqui embaixo o que você acha desse movimento dos clubes no Brasil. A grande realidade é que os clubes brasileiros estão reforçando demais os seus elencos, seus times, com jogadores principalmente os sul-americanos. A moeda brasileira vale muito mais do que a moeda uruguaia, a moeda argentina, chilena, enfim. Então, assim, a grande realidade é que, assim, é uma situação que divide opiniões. Por quê? Isso atrapalha na formação dos nossos jogadores, né, os jogadores brasileiros, porque toma vaga, serão 9, né? 9 jogadores ali relacionados. 5 jogadores desses 9 podem entrar jogando, né, no time titular, no time principal, e 4 ficariam ali no banco de reservas. Enfim, o clube iria fazendo as suas alterações e tudo mais. Então, deixe seu comentário. O Vasco está nessa reunião, está nessa votação. Nesse momento eu não sei se o Vasco é a favor ou contra, mas pelos indicativos parece que o Vasco é a favor, sim, luta a favor dessa briga também. Não só o Vasco, mas a maioria dos clubes no Brasil. E eu queria que você comentasse sobre isso também. Falar sobre o Verrete agora. O Verrete que renovou o seu contrato com o Vasco, né? E quase dobrou o seu salário após a renovação. Ou seja, é um atacante importante, um atacante que sabe das coisas, um atacante que a gente tem muito respeito e muito carinho. O Verrete é um cara sensacional
e realmente vê-lo com a camisa do Vasco chama atenção, que é um cara que veste de fato a camisa. Outra situação envolvendo reforços aqui, gente, passou batida aqui, ó. Chegou a informação que o diretor do Corinthians diz que não recebeu proposta do Vasco pelo atacante Gustavo Silva, tá certo? Realmente eu não acho uma boa contratação. Gustavo Silva eu entendo como jogador limitado, não é melhor do que os que nós temos no elenco. Então, assim, acho que o Vasco precisa enxergar outros jogadores, tá? Só para terminar essa situação envolvendo reforços, acho que o Vasco deveria mirar jogadores. Ó, vai contratar? Vou. Então tem que ser para jogar. Tem que ser jogador que chega para ser titular. Senão, deixa do jeito que tá. Que é melhor, pega entrosamento, ganha corpo. Tá certo? Então, essa é só a minha opinião. Reunião na FERJ pede que os clubes sejam modestos nas críticas ao Campeonato Carioca. A Federação do Estado do Rio de Janeiro realizou nesta quarta-feira uma reunião do Conselho Arbitral com os clubes de Série A do Campeonato Carioca com o objetivo de encontrar, assim, reduzir as críticas, né? Porque a galera tá falando muito mesmo dessa situação envolvendo o Campeonato Carioca, muita polêmica envolvendo a arbitragem principalmente, isso é muito chato. Então, assim, a federação precisa agir com mais contundência nessa situação envolvendo a arbitragem. Porque quando você fala de um Campeonato Carioca, o público, aqui vai um recado, assim, com todo respeito à Federação Carioca, eu amo o Campeonato Carioca, mas hoje o Campeonato Carioca, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar ligado. A federação, vamos reduzir as críticas. Então, valoriza o campeonato. Hoje é um campeonato desvalorizado. Todo mundo transmite, todo mundo faz acontece, arbitragem polêmica. Então, assim, tem que ficar atento, tem que ficar ligado, porque eu acho que a federação poderia agir de maneira melhor, dar mais atenção para o Campeonato Carioca. Vasco homenageia Puma Rodrigues, Léo Jardim, Lucas Piton, Zé Gabriel e Léo Pelé pela marca de 50 jogos com a camisa do clube. Ou seja, maneiro, hein? Maneiro. Parabéns aí, Léo Jardim, Lucas Piton, Zé Gabriel, Léo Pelé, pela marca de 50 jogos, complete 100, 200 jogos com a camisa do Vasco. Vocês são jogadores importantes nessa engrenagem, jogadores que sabem das coisas, jogadores como Zé Gabriel, que o Ramon Dias vem recuperando seu futebol, recuperou, né? Lucas Piton, que na minha opinião é um dos melhores laterais, se não o melhor lateral esquerdo do Brasil. Léo Jardim, na minha opinião, sem mais, briga entre os três ali melhores goleiros do futebol brasileiro, tá? E, enfim, o Puma, que é jogador de seleção uruguaia, a gente não precisa falar mais nada. Então, eu acho que o Vasco está no caminho correto, gente. O Vasco precisa continuar com esse pensamento vencedor, pensamento positivo, com tudo, agindo de maneira correta com o seu torcedor. Essa é que é a grande realidade. Gente, daqui a pouco eu volto com essas e outras do nosso Gigante da Colina. Mais uma vez eu peço, se inscreve aqui embaixo, sobe o like aí e vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Fique agora no final do vídeo com o comercial da Strike 777, parceira aqui do canal, e vamos com tudo mais uma vez juntos pelo Vasco. Beijo no coração e saudações vascaínas. Olha, eu quero falar da Strike 777, nova parceira aqui do canal Vasco Connection. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, com o cupom promocional aqui do canal Vasco Connection, tá certo? Você vai estar se inscrevendo na Strike 777, digitar Connection 777, tá? Você vai estar recebendo bônus de até 150% no primeiro depósito, ou seja, se você fizer um depósito mínimo de 10, 15, 20, 30 reais, você vai receber um bônus de 150% aqui com o cupom do canal Vasco Connection, tá? Connection 777. Outra situação, os 100 primeiros que, Eduardo, vou estar fazendo depósito e tal, participando da campanha, você vai estar participando da campanha da camisa do Vasco, ou seja, do grupo de WhatsApp aqui do canal, você vai entrar no grupo de WhatsApp aqui, vai entrar em contato comigo através desse e-mail aqui, deixando seu WhatsApp, eu vou colocar você no meu grupo pessoal aqui e a gente vai estar trocando uma ideia. E o sorteio da camisa vai pela Caixa Econômica Federal, beleza? Vai lá, Strike 777 e Vasco Connection, juntos no mesmo projeto.